Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar mais uma vez com vocês nessa noite de hoje para falarmos de uma leitura do livro Fonte Viva, o Vinho de Luz, lição 134, chamada Alfaias. E o que será que vem a ser essa palavra alfaias? Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Jesus, uma fala de Lucas, capítulo 17, ponto 31. E Emmanuel vem pegar essa fala de Lucas e dá uma incrementada maior nela, né? E vem falar assim: a palavra do mestre não deixa margem a excitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despreendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhantes situações, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que não prejudique o serviço divino de ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram-lhe as bases. Um homem não será superior porque satisfaça as opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Essa leitura ela é muito rica. E quando eu fui fazer as anotações do tema, eu fiquei assim intrigado para saber o que era alfaia. Que negócio que é esse? O que é isso, alfaia? Eu não sei se todos aí entendem, sabem o que é alfaia. Alfaia são os adornos, os bibelôs, os enfeites que trazemos em nossas casas físicas. E aqui o Emmanuel ele vem dar alguns exemplos de alfaia bem diferentemente. Essa fala que nos trouxe foi um discurso de Jesus. Esse versículo faz parte do discurso de Jesus sobre a vinda do reino de Deus entre nós. Essa passagem ela traz uma observação sobre a necessidade do desapego das coisas materiais. Então Jesus, mais uma vez, através do nosso irmão Lucas, veio despertar os nossos corações para que nós tenhamos a capacidade de trabalhar o desapego das coisas materiais. Os desapegos que nos trazem, em muitos momentos, inseguranças, nos trazem dores, nos trazem sofrimento, nos trazem vulnerabilidade, nos trazem desconforto moral e espiritual. Então eu fiz umas anotações aqui para a gente falar para vocês, quando ele vem falar assim, quando ele nos fala assim: naquele dia,
Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. O que quer dizer isso? Jesus está nos dizendo que quando chega um momento importante de mudança espiritual, não adianta correr atrás de coisas materiais, enfeites, objetos, aparências. Tudo isso são alfaias mencionadas. Então ele vem despertar em nós, né, para que nós preocupemos com os adornos da nossa casa mental, para que nós possamos enfeitar a nossa casa mental, num sentido figurado, né? No Espiritismo, isso significa quando chega a hora de cada um crescer, aprender, passar por provas ou transformar a própria vida, não é a aparência, nem os objetos, nem o que temos por fora é o que importa. O que vale é o que somos por dentro, o que construímos espiritualmente. Então, assim, nós preocupamos muito com as coisas materiais, preocupamos muito com a nossa aparência física, com a aparência dos nossos bens materiais. É claro, né, você está bem vestido, é ótimo, isso aí levanta seu autoestima, ter uma boa casa, nada disso é proibido ter. Mas nós, em muitos momentos, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz com que nós demos mais valores aos nossos bens materiais do que a nós mesmos. Em muitos momentos, nós achamos que o nosso valor é o bem material que eu tenho, é o carro que eu tenho, é a casa que eu tenho, é a esposa bonita que é meu troféu, é o filho maravilhoso que formou em medicina, em advogado, e assim por diante. Então ele vem nos despertar que a nossa casa mental é o nosso reequilíbrio moral e o nosso equilíbrio espiritual. Porque quando a nossa casa mental está desorganizada, consequentemente, o nosso corpo material também estará desorganizado. Advindo daí doenças que nos causam muitas dores, muito sofrimento, e às vezes nós ficamos de tal maneira numa certa depressão que nós não sabemos de onde veio e por que veio. Porque valorizamos muito as coisas externas, em vez de valorizarmos as coisas internas que nós possuímos, que são as nossas potencialidades, que são a capacidade que cada um de nós tem dentro de si, né, de vencer a si mesmo, as suas dores, o seu sofrimento, as suas incertezas, as suas inseguranças, a sua falta de amor e de compreensão para com o próximo. E assim nós vamos adornando cada vez mais, né, as coisas externas, as coisas que causam um embelezamento das pessoas que nos olham de uma forma diferenciada, pelo bem material que possuímos naquele momento, e assim também, da mesma forma conosco, para com o outro. Às vezes admiramos, encantamos com o automóvel, com a casa daquele companheiro, daquele colega, né, e ficamos assim, admirados, esquecendo de quê? Quanto esforço, quanto trabalho, quanta luta, quantos anos de batalha, de trabalho consciente, com firmeza, com lucidez, para adquirir aquela casa. Então nós olhamos muito externamente e deixamos ou não damos a atenção devida ao que está à nossa volta. Olhamos muito pouco para nós com relação aos nossos bens materiais, os nossos bens espirituais, aliás. Olhamos muito pouco para observarmos em que pé que eu estou nesse momento da minha vida. O que eu estou vivenciando, o que eu preciso aprender, o que eu preciso doar no atual momento do qual eu me encontro. Porque amanhã pode bater a porta do meu coração, do meu ser, aquele chamamento, aquele despertamento para o outro lado. E aí às vezes nós vamos, né, com aquelas
aqueles pensamentos e sentimento, do dever não cumprido, da falta de lucidez que tivemos, das oportunidades que nós desperdiçamos diante da vida que nós tivemos a oportunidade de estar aqui. Então, esse chamamento que ele vem nos fazer, ele nos fala também aqui, o Emmanuel, o seguinte: o que vale é o que somos por dentro, o que construímos espiritualmente. Porque quando nós estamos bem espiritualmente, ou seja, bem comigo mesmo, nós estamos bem com a espiritualidade. E quando nós estamos bem com a espiritualidade, estamos bem conosco também. E as portas vão se abrindo, a compreensão vai ficando mais aclarada, a tolerância vai ficando mais amorosa, o amor vai ficando maior, vai engrandecendo cada vez mais. E nós, através dos nossos sentimentos, vamos sentindo assim, mais aclarados, mais felizes, mais alegres, por estarmos nesse momento, passando por essas experiências que nos trazem prazeres imensos. Então, cada pessoa tem a sua caminhada, mesmo que esteja cercada de família e amigos, seu crescimento espiritual é seu. Ninguém pode evoluir por você, assim como ninguém pode comer para matar a sua fome. Então ele também vem despertar isso em nós. O nosso crescimento espiritual é de cada um de nós. Pai, mãe, família, amigo, colegas, podem nos dar algumas pontuações, fazer algumas observações que nos despertem, né, para esse sentimento dessa espiritualidade. Mas cabe a nós mesmos, unicamente, sermos responsáveis por isso. Também ele nos fala assim, nos lembra que raramente estamos completamente sozinhos. Existe sempre alguém que nos acompanha e nos ajuda. Os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, né, encarnados, desencarnados, que estão sempre a nos orientar, sempre nos ajudando, sempre estendendo a nossa mão. Para quê? Para que nós possamos cumprir com o nosso compromisso nessa jornada aqui na Terra. Companheiros, pais, filhos, nem sempre conseguem seguir o mesmo passo na jornada espiritual. Isso acontece porque cada um de nós está num nível de entendimento. Cada um de nós tem uma leitura de vida, cada um de nós tem uma leitura do mundo do qual nós estamos morando neste momento. Então, às vezes, os nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros, né, nós achamos que eles deveriam estar no mesmo patamar que eu estou, ou vice-versa, que eu gostaria, eu deveria estar no mesmo patamar que um de meu familiar está nesse momento, sem lembrar que, e entender, que cada um de nós está no nível, aqui nesse planeta, no nível de desenvolvimento moral e de desenvolvimento espiritual. Então não cabe a nós preocuparmos, né, que o outro é melhor do que eu. Por que será que eu acho que o outro é melhor do que eu? Ou, por que será que o outro acha que eu sou melhor do que ele? Às vezes nós perguntamos isso. Por que fulano é melhor do que eu? Por quê? Então, assim, tem as riquezas que ele trouxe de um passado para o presente, tem o seu esforço em entender e vencer a si mesmo, tem a lucidez em olhar para si mesmo que nós outros às vezes não temos. Porque olhar para nós mesmos é difícil. Adentrar o nosso ser, ter a lucidez para tirar das entranhas nossa a luz que vai fazer com que eu brilhe na minha estrada, clareando também a estrada de outros irmãos que estão caminhando comigo, não é fácil, né? Mas é preciso ter o quê? Ter coragem,
Outra coisa que ele nos fala, que Emmanuel nos fala aqui, nos alerta, que muitas pessoas, mas muitas pessoas, confundem o essencial com o supérfluo. As alfaias, né, são os enfeites supérfluos com os vasos essenciais. Ele fala aqui na leitura dos vasos essenciais. Os vasos essenciais são a nossa capacidade, a capacidade de cada um de cuidar do seu vaso. O vaso é uma coisa sensível, o vaso de barro, o vaso de louça, que quebra se eu não cuidar adequadamente, né? Então ele vem nos dizer das coisas, dos enfeites supérfluos, que nós achamos maravilhosos, esquecendo, né, dos vasos que são essenciais. Em termos simples, tem pessoas que se preocupam demais com a aparência, elogios, status, costumes sociais e esquece do essencial. É claro, gente, nós podemos ter tudo isso aqui, participar das coisas sociais, devemos participar, né? E mais. Só que em muitos momentos, aquilo vai tomando uma proporção tão grande dentro de nós, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nós desapercebemos de nós mesmos em certos momentos. Mas peraí, isso aqui é eu? Sou eu que estou agindo dessa forma aqui? Sou eu que fiz isso? E aí alguém do seu lado fala, foi, é você. Então é preciso nós observarmos mais os nossos atos, as nossas ações. É preciso nós percebermos e permitir que nós façamos um contato maior com a divindade, porque a divindade todos os dias faz o seu contato com cada um de nós. Será que nós agradecemos todos os dias ao dormir a bondade de Deus e de Jesus, do nosso mentor, dos nossos amigos espirituais? E no outro dia, será que eu agradeço pelo dom da vida, por esse ser maravilhoso, bacana, que vai agora para a sua jornada de trabalho, que vai compartilhar com outros seus conhecimentos, que vai criar e co-criar com o outro coisas que vão trazer benefícios para milhões e milhões de pessoas, mesmo estando numa cidadezinha ou num lugarzinho pequenininho? Agradecemos a Deus essa oportunidade, aos nossos pais, aos nossos filhos, às nossas companheiras e companheiros por estarem conosco nessa jornada? Isso é o vaso, isso é o despertar por uma nova essência, isso é permitir-se que você é muito mais importante do que os bens materiais que você tem. Porque assim como os bens materiais são passageiros, nós todos também somos passageiros. Então, em termos simples, quando vivemos presos ao superficial, sofremos muito mais quando a vida muda, porque o que valorizamos não tem raízes. Valorizamos o sítio, casa, companheiro, e em muitos momentos, essas questões desse amar, dessa dedicação muito grande pelo bem material, ele deixa com que nós esquecemos o essencial. Porque o essencial é estar bem comigo mesmo, é me amar, para que eu possa estar bem com o próximo, amar o próximo, como Jesus nos disse. Fazer ao outro como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, quando vivemos presos ao superficial, sofremos muito mais quando a vida muda, porque o que valorizamos não tem raiz, não tem sustentação. Quando passamos para o outro lado de lá, cadê os meus bens materiais? O que eu trouxe para cá? O que eu fiz, o que eu realizei de bom, o que não foi bom, porque está gravado na nossa consciência, na nossa psique. E demora, é um processo longo para nós retrabalharmos e trabalharmos todas as nossas inconformidades que nós praticamos aqui nessa nossa encarnação da qual nós estamos. Então, cumprir os deveres espirituais é mais importante que agradar aos outros. Um homem não será superior porque satisfaz opiniões passageiras, mas sim
porque sabe cumprir os desígnios de Deus. E o Emmanuel ainda nos fala aqui: um lar não é feito somente de objetos, mas é feito de valores. Uma casa bonita, cheia de enfeite, não gera paz. O que faz um lar ser abençoado é respeito, diálogo, tolerância, fraternidade, paciência, amor, compreensão. Esses verdadeiros tesouros espirituais que nós temos. O que sustenta um lar e uma vida é o que construímos por dentro, não os objetos. Então aqui ele fala, eu observei que nessa fala dele, ele fala em dois tipos de lar. Ele fala do lar material, nossa casa, esposa, filha, assim por diante, e ele vem falar do nosso lar interior. Então assim, não são os objetos que sustentam um lar, é uma vida que construímos por dentro. É uma vida que nós nos dedicamos a procurar, a conhecer a nós mesmos, a entender as coisas de Deus, a ter lucidez para colocar a serviço da sociedade, da comunidade da qual eu vivo, de todas as coisas boas que eu possa fazer para o meu próximo. E ele vem nos falando assim no finalzinho: o espírito evolui pelo meio de esforço, pela sua humildade, serviço ao bem e fidelidade a Deus, não por meio de enfeites, elogios ou vaidade. É claro, gente, um elogio é ótimo, não é? Você faz um bom trabalho, o pessoal não gostou, teve dedicação, teve tempo, teve carinho, teve amor daquela equipe toda para apresentar um trabalho, para desenvolver um tema, uma construção, diversas coisas. Isso é ótimo, isso é muito bom, levanta a nossa autoestima. Né? Quem de nós não gosta de um colo? Todos nós gostamos, isso faz parte. O que nós não podemos permitir é que o nosso ego, ao receber essas coisas, fique vedado o nosso olhar e o nosso sentimento. Porque devemos estar sempre lembrando da nossa razão, do nosso sentimento e da nossa emoção. Os polos que nos reequilibram diante de todos os momentos que nós passamos aqui na Terra. Dor, sofrimento, alegria, tristeza, abraços, lágrimas, sorrisos, tudo sentimento, emoção e razão. E isso é encantador para mim e para todos nós, porque todos nós trazemos essas potencialidades diante de nós, porque são essas potencialidades que nos trazem lucidez para discernirmos como eu estou me amando, como eu estou vivendo, como eu estou comungando com as coisas de Cristo, como eu estou aplicando os meus dons e os meus talentos. O que estou fazendo dos 3 talentos que ganhei, dos 2 talentos que ganhei e de 1 talento que ganhei? Que servo estou sendo? Ganhando 1 talento, 2 talentos e 3 talentos. Que amor estou dando para o meu próximo? Que amor estou recebendo dos meus próximos? E assim é a vida, né? Cheia de enfeites, que às vezes, quando brilham, desvirtuam o nosso olhar e o nosso caminho. E quando adentro aquela casa simples e humilde, nem com tanto enfeite, eu me sinto mais seguro, mais sereno, com o brilho do pouco enfeite que eu tenho na minha casa mental e na minha casa física. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre que assim seja. Muito obrigado, gente.